Olá pessoal, bem-vindos ao canal Conhecer para Transformar, onde damos continuidade ao EPED 2024, estudando as obras de Oswaldo Polidoro. Esse ano, trazemos até vocês 21 livros de Oswaldo Polidoro. Não se esqueça que você pode baixar todos os livros aqui expostos gratuitamente no site conhecerparatransformar.com.br ou então receber na sua casa o livro impresso. É só mandar uma mensagem com seus dados para o WhatsApp. Anota aí, 911 320077. No primeiro episódio, para quem não teve ainda a oportunidade de assistir, ou para aqueles que assistiram, mas querem relembrar, né, o discípulo, nosso personagem principal, espírito dotado de dons e conhecedor das verdades divinas, tem um contato com o mensageiro, e aí, gente, um espírito desencarnado, e por ele é levado também em espírito para um local de palestras, uma escola da verdade, onde outros discípulos, também levados por outros mensageiros, assistem a palestras sobre os grandes reveladores da nossa história. Grandes espíritos que deixaram ensinos sobre as verdades divinas, mas que foram adulterados por aqueles que lhes deram continuidade, criando religiões e deixando na ignorância grande parte da humanidade. Na primeira palestra desse local, dessa escola da verdade, já foi falado sobre Deus e o divino monismo, sobre os Vedas, os primeiros reveladores, sobre Enoque, o maior patriarca hebreu, e mencionados os grandes espíritos relatados no Velho Testamento. Vamos ao livro, então, Lei, Graça e Verdade. Noites depois do primeiro contato, o discípulo volta ao monte, ansioso por reencontrar o mensageiro. Ele recostou-se e pensou em como seria importante se todos tivessem a vontade de subir ao monte, de ligar-se a Deus e recebessem, então, instruções de um grande espírito capaz, assim como havia acontecido com ele. Ele acomoda-se e aos poucos sua visão vai se abrindo, tendo pela frente o segundo mensageiro. Quando percebeu, já estava num grande salão, ou naquele grande salão, né? Viu que muitos mensageiros traziam outros discípulos, alguns em estado deplorável. O discípulo então lamenta esse fato, e o mensageiro diz serem muitos os meios de semear nas almas as boas sementes, mas que, como disse Jesus, algumas delas caem em terras estéreis e outras em rochas escaldantes e não se desenvolve. O mensageiro diz para ele, os desencarnados, é simples fornecer ilustrações, advertências e recordações, mas para os encarnados é mais difícil, porque as lembranças ficam adormecidas. Aí o mensageiro pergunta, e o que acontecerá com eles se não mudarem de comportamento? Terão que pagar por suas faltas e terão que passar por momentos difíceis. Infelizmente, acrescenta o mensageiro. E aí o mensageiro fala para ele que a dor entra quando o amor e a ciência se ausentam. Cumpre esclarecer também que trabalho não é dor e nem sacrifício. Se por muito tempo foram tecidos elogios à dor, levando o homem a adular a Deus por temê-la e temer a Deus para furtar-se à dor, esse tempo acabou. Quando Jesus recomenda amar a Deus com toda a força do coração e com toda a inteligência, nada mais fez ou faz do que ensinar a dispensar a dor. As religiões, no entanto, tudo fizeram para colocar a dor no lugar do amor. Gente, até hoje a gente vê aí as dores e os sacrifícios que os homens se impõem com o intuito de agradar a Deus. Não são poucas as promessas que os homens fazem, né? Para conseguir alguma coisa de Deus. Quando, na verdade, o que Deus espera de nós é somente o comportamento correto, pautado nos 10 mandamentos da lei de Deus. E exemplificou com a situação do próprio discípulo, dizendo para ele se comparar com os demais que ali estavam. Verdadeiros fracassos, que ele
vai ao encontro do amor e da ciência para servir ao próximo, né? Se afastando da dor. Esses que aí estão, afirma o mensageiro, são péssimos missionários para nós, né? E se afastam do amor para ir ao encontro do sofrimento. E aí ele repete que trabalho ou trabalhar não é sacrifício. E a dor a ninguém edifica. Uma coisa é ser punido pelas faltas cometidas, diz ele. E outra é desabrochar o Deus que está na intimidade de todos nós. Gente, a afirmação de que o espírito evolui com o sofrimento não é verdadeira. O que edifica realmente a cada um de nós é o bom comportamento. E o parâmetro é a lei de Deus e o exemplo de Jesus. Chegada a hora da exposição, então, é retomado o livro iniciado na aula anterior. Foram estudados, então, Hermes Trismegisto e Pitágoras, e que diz que seus ensinos e tudo o que fizeram seus continuadores, colocando em suas bocas aquilo que não disseram e retirando aquilo que ensinaram. E que se acrescentarmos a seus ensinos a graça da revelação trazida por Jesus, teremos a medida religiosa perfeita. Esclarece o expositor que as verdades foram por eles expostas, mas eram restritas àqueles que faziam parte do grande cenáculo. Não era ainda a hora desses conhecimentos chegarem a todas as pessoas. Tudo ficaria, por um tempo ainda, a portas fechadas, até que viesse aquele que abriria as portas dos templos da verdade, ou seja, o Cristo Jesus, e batizaria em espírito, né, tornando a humanidade herdeira da graça que é a revelação. Né? Lembrando, né, que a revelação é a lei que permite a comunicabilidade entre os planos da vida, que ocorre, então, através dos dons mediúnicos. A terceira lição foi retardada. O espírito foi ao monte, mas o mensageiro não veio. Resignado, o discípulo então volta para sua casa e se depara com uma jovem passando muito mal. Os pais esclareceram que ela veio conversar com a irmã e começou a passar mal. E já fizeram tudo o que podiam, mas ela não melhorou. O discípulo pede aos presentes que façam uma oração. E impôs suas mãos sobre ela, assim como fazia Jesus quando ajudava as pessoas que o procuravam. Logo, pôde ver que os mensageiros e outros espíritos retiravam o espírito que estava próxima da jovem. A jovem logo se recupera, mas permanece acanhada diante da situação, né? O discípulo, então, diz a ela que ela não está doente. Por sua vez, a jovem responde que há 6 anos sofre desse mal, né? Tinha até terminado um noivado e procurava por uma cura. O discípulo explica para a jovem o ocorrido. E aí ela fala assim, espíritos? Pergunta ela. Meus pais são protestantes. E ele diz, os meus são católicos. E você? Ela pergunta. Eu procuro a verdade. Mas sem religião? Para mim, a verdade é a religião. Então explicou a jovem o que vinha fazendo, os encontros com o mensageiro no plano espiritual e as palestras que vinha assistindo. Aí ela pergunta, e a palavra de Deus? Né? É bom lembrar que ela é uma jovem protestante, né? E cresceu então com o que aprendeu na religião dela, né? O mensageiro então responde que a palavra de Deus não é a letra, não é o relato literário, é a verdade que contém. São leis reveladas e os exemplos vividos, que todas as criaturas devem procurar imitar. Ele fala, observe que a lei não recomenda religião alguma, apenas manda ser bom e moralizado, e que a revelação é um instrumento informativo. E aqui a jovem diz não compreender aquelas palavras, tendo os discípulos esclarecido que aqueles que não compreenderam Jesus crucificaram aquele que se apresentou como sendo o caminho, a verdade e a vida. A jovem ficou quieta e o discípulo foi para o seu quarto. Naquela noite, chorou de agradecimento pelo fato de ter encontrado a jovem naquele estado e o mensageiro ter vindo em seu auxílio. Mais uma vez,
Ele então sente a presença do mensageiro, que informa que o expositor está aguardando somente a sua presença para continuar as palestras. A aula tem início com os ensinos sobre Moisés, o discípulo da cabala egípcia, o missionário que muito trabalhou para levar a grande família para a terra prometida, no seio da qual viria mais tarde aquele que traria a graça da revelação, para que a luz da verdade brilhasse para todos, referindo-se então a Jesus. E ele destaca sobre Moisés 4 feitos importantíssimos. Primeiro é que é transladar o povo judeu para a terra prometida. Depois, transmitir a lei, os 10 mandamentos, né, para todos nós. Ele também profetiza a vinda de Jesus e lavra o primeiro batismo coletivo de dons, registrado então na Bíblia, na igreja, conhecido como a Igreja dos 70. Terminada a exposição, todos voltaram a seus corpos. O mensageiro, ao lado do leito do discípulo, disse que ele estava buscando a verdade com sinceridade e, por essa razão, não precisaria mais ir ao monte, que a verdade viria a ele quando ele precisasse. Que não deixasse de pregar a verdade aonde fosse e a quem fosse, em especial àqueles que se julgam fartos dela e que insultam aqueles que procuram vivê-la e transmiti-la aos irmãos. Não foi então mais ao monte, e o céu sempre vinha em seu auxílio sempre que precisava. A 4ª lição versou sobre Orfeu, o fundador do esoterismo grego, que muitos discípulos fez. Citou também Sócrates e Platão, iniciados órficos, esclarecendo que quem se desse ao trabalho de estudar os pensadores gregos teria o conhecimento da verdade. Eu aqui lembro que Oswaldo Polidoro recomendava, e ainda recomenda, né, a leitura do livro Os Grandes Iniciados, do historiador Eduardo Churret, né? E fica aí uma dica, então, porque ele fala de todos também esses grandes mestres com mais detalhes. O expositor, então, chama a atenção de todos para um escrito de Apolônio, filósofo grego, que diz: aproximei-me dos confins da morte, e tendo atingido o limiar da Prosérpina, regressei, tendo sido levado através de todos os elementos. Apolônio relata, né, nesse ponto, que ficou maravilhado com a iniciação feita, tendo visto, na viagem astral que realizou, as baixas regiões do plano astral, onde as almas vivem de acordo com os graus evoluídos e os merecimentos alcançados. Lembrando, gente, que isso também é fundamental, que almas, espíritos ou anjos têm o mesmo significado. Tudo quer dizer a mesma coisa, tá? O próximo a ser comentado pelo expositor foi Platão, em cuja obra abordou as verdades de maneira superficial, explica o expositor, né? Uma vez que estava proibido de se aprofundar mais nesses conhecimentos. Sócrates e Platão, então, somente falaram o que o sigilo esotérico permitia que falassem, né? Foram lembrados também, naquela oportunidade, os grandes reveladores de extrema importância, como Jâmbico, né, filósofo assírio, né, Próclo, filósofo grego, além dos grandes chineses, versados nos grandes reveladores da antiguidade. Outro mencionado, e de grande importância, foi o imperador romano Numa Pompílio, homem sábio e prudente, iniciado nas ciências esotéricas. Tudo o que ele fez e deixou logo foi sufocado pelos imperadores seguintes, não permitindo com isso que os conhecimentos fossem passados à humanidade. Essas informações, além de um roteiro para que cada um possa buscar mais conhecimento, comprova que a verdade vem sendo transmitida a essa humanidade ao longo do tempo, né? Com pequenas variações na forma, todos esses grandes mestres falaram e transmitiram as mesmas informações. Ele então terminou a exposição informando que na próxima entrariam
no estudo da excelsa doutrina do caminho trazida por Jesus. Recomendou então que todos estudassem as lições recebidas, reconhecendo que Jesus veio batizar em espírito, rasgar o véu de Ísis, abrir as portas dos templos iniciáticos, tornando a revelação ao alcance de todos, para que todos ou a todos fosse dado conhecer a verdade. A aula foi encerrada com a informação de que a última seria dada muitos dias depois. Hoje, paramos por aqui. Quer ler esse e outros livros de Oswaldo Polidoro? Baixe gratuitamente no portal conhecerparatransformar.com.br ou mande uma mensagem para o WhatsApp 11 91132 0077. Você recebe na sua casa gratuitamente uma edição do livro, né? E eu encontro vocês no próximo episódio de Lei, Graça e Verdade.